Lívia, querida. Esse seu vestido é tão corajoso. A voz de Verônica cortou o som dos talheres de prata batendo na porcelana. Um nó se formou na garganta de Lívia. Ela olhou para o próprio vestido, um simples tubinho preto que a fazia se sentir elegante antes de chegar. Agora, sob o olhar de sua sogra, sentia-se nua. É só um vestido, Verônica, respondeu ela, a voz mais baixa do que pretendia. Ao seu lado, Ricardo, seu marido, concentrou-se intensamente em cortar o bife em seu prato. Ele não olhou para cima. O silêncio dele era uma faca se cravando em suas costas. É que, neste círculo, a simplicidade pode ser confundida com falta de recursos, continuou Verônica, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Não queremos que pensem que Ricardo não cuida bem de você, queremos. Patrícia, prima de Ricardo, deu uma risadinha. Mamãe só está tentando ajudar, Lívia. Para que você não nos envergonhe em eventos importantes. Uma onda de calor subiu pelo rosto de Lívia. Ela olhou para o marido, um apelo silencioso em seus olhos. Ele limpou a garganta. Mãe, por favor. Estou apenas educando sua esposa, meu filho, Verônica o interrompeu. Com uma autoridade que o fez encolher. Alguém precisa fazer isso. Ela se virou de volta para Lívia, o sorriso se alargando. Aliás, querida, o garfo de peixe é o de fora. Mas não se preocupe, é um erro comum para pessoas como você. A mesa inteira pareceu prender a respiração, esperando a reação de Lívia. Ela sentiu os olhos de todos sobre si, julgando, dissecando. Ela colocou os talheres no prato, perdendo completamente o apetite. A comida tinha gosto de cinzas. Nós entendemos, querida, disse Verônica. Com uma falsa compaixão. Não é sua culpa. Certas coisas simplesmente não vêm de berço. O resto do jantar passou em um borrão de humilhação silenciosa. No carro, na volta para casa, o silêncio era pesado e sufocante. As luzes da cidade passavam pela janela, mas Lívia não as via. Ela se virou para Ricardo, que mantinha os olhos fixos na estrada. Você não vai dizer nada? Ela perguntou, a voz trêmula de raiva contida. Ricardo suspirou, um som cansado e derrotado. É só o jeito da minha mãe. Lívia. Tente não levar para o lado pessoal. Lívia se virou para a janela novamente. A frase dele foi o insulto final, mais doloroso do que qualquer coisa que Verônica pudesse ter dito. Naquele momento, no silêncio do carro de luxo, ela sentiu algo quebrar dentro de si. E algo mais, frio e duro como diamante, começar a tomar forma em seu lugar. É uma fantasia perigosa, minha filha. A voz de seu pai ecoou em sua mente, tão clara como se ele estivesse ali no apartamento silencioso. A memória era de 2 anos atrás, em seu escritório vasto. Com paredes de vidro que davam para a cidade inteira. Pai, eu preciso fazer isso, Lívia tinha respondido, de pé diante da mesa de mogno dele. Eu quero saber se alguém pode me amar sem saber que meu sobrenome é Valente. Arthur Valente se recostou em sua cadeira de couro. Seus olhos, afiados e calculistas, a estudaram. E Ricardo. Você acha que ele é o homem que vai te amar por você mesma? Eu não sei ainda, ela admitiu. Mas quero descobrir. Sem a sombra do seu império sobre mim. Ele suspirou, um som raro de resignação. O mundo não é um conto de fadas. Lívia. As pessoas são motivadas por poder e dinheiro. Esconder o seu não muda a natureza delas. Então me deixe descobrir isso por conta própria, ela insistiu. Apenas me dê 1 ano. Deixe-me ser apenas Lívia. Sem motoristas, sem cartões de crédito ilimitados, sem o nome Valente. Seu pai ficou em silêncio por um longo momento. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o tráfego lá embaixo. Você herdou a minha teimosia. É sua maior força e sua maior fraqueza. Ele se virou para ela. Tudo bem. Você terá o seu experimento. Vou cortar seu acesso a tudo, publicamente. Para o mundo. Você será deserdada. Mas saiba disto. Quando você se cansar deste jogo, uma ligação é tudo o que preciso. A memória se desfez, deixando Lívia de volta à fria realidade de seu quarto. Ela olhou para o seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia cansada, os olhos turvos pela humilhação da noite. Ela tinha realmente acreditado que poderia funcionar.
Acreditava que o amor de Ricardo era genuíno. Que ele a defenderia, que a escolheria. Tente não levar para o lado pessoal. As palavras dele voltaram, cortando mais fundo do que qualquer insulto de Verônica. Ele não a estava escolhendo. Ele nunca a escolheria em detrimento de sua família e do conforto que eles proporcionavam. O experimento não havia apenas falhado. Ele havia explodido em seu rosto. Um calafrio percorreu seu corpo, mas não era de tristeza. Era Clarissa. A garota ingênua que acreditava em contos de fadas havia morrido naquela mesa de jantar. Em seu lugar, a filha de Arthur Valente estava despertando. Ela caminhou até sua bolsa. Pegou o celular e encontrou o número que não discava há 2 anos. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. A hesitação durou apenas 1 segundo. O jogo havia acabado. Era hora de voltar para casa. Uma floricultura. Online. Você só pode estar brincando. Lívia. Lívia congelou, a tela do laptop brilhando com o logotipo que ela passará a noite inteira desenhando. Verônica estava parada na porta da sala de estar, um copo de água na mão, o olhar afiado como vidro quebrado. É um negócio pequeno, Verônica. Algo para me manter ocupada, disse Lívia, tentando manter a voz firme. Ocupada. Verônica riu, um som sem alegria. A esposa de Ricardo Almeida não precisa se manter ocupada. A função dela é administrar a casa e comparecer a eventos de caridade. Não vender flores pela internet como uma vendedora de porta. Ricardo entrou na sala, a gravata afrouxada. Mãe, qual é o problema? É só um projeto dela. O problema, Ricardo, é o nome da nossa família, retrucou Verônica, virando-se para o filho. O que as pessoas vão dizer? Que você não consegue sustentar sua esposa. Que ela precisa trabalhar com as mãos para sobreviver. Ninguém vai pensar isso, disse Ricardo. Mas sua voz vacilou. Lívia fechou o laptop. Eu pensei que seria uma boa ideia. É algo que eu amo. Amor não paga as contas nem mantém a reputação, disse Verônica, colocando o copo na mesa com um estalo. Eu sugiro que você encontre um hobby mais apropriado. Aulas de tênis, talvez. Ela saiu da sala, deixando um silêncio gelado para trás. Lívia olhou para Ricardo, esperando. Ele apenas deu de ombros. Ela se preocupa com a imagem, só isso. Desapontada, mas determinada, Lívia decidiu seguir em frente. Na manhã seguinte, ela começou a ligar para os fornecedores de flores com quem já tinha feito acordos preliminares. O primeiro número chamou e foi para a caixa postal. Estranho. Ela ligou para o segundo. Um homem atendeu. É Saray Almeida. Sim. Lamento informar, mas não poderemos mais fornecer para a senhora. Tivemos um imprevisto. Imprevisto. Que tipo de imprevisto? Perguntou Lívia, o coração começando a acelerar. Não posso entrar em detalhes. Desculpe. A linha ficou muda. Aconteceu o mesmo com o terceiro, o quarto e o quinto fornecedor. As desculpas eram vagas. Mas a mensagem era clara. Alguém havia chegado a eles primeiro. Naquela noite, Verônica a encontrou no corredor. Ela estava sorrindo. Ouvi dizer que seu pequeno projeto encontrou alguns obstáculos, disse ela, a voz cheia de falsa simpatia. Lívia a encarou. Foi você. O sorriso de Verônica se alargou. Eu apenas fiz o que era necessário para proteger esta família. Gente do nosso nível não se rebaixa a esse tipo de trabalho, querida. Considere isso uma lição. Verônica passou por ela, deixando Lívia paralisada no corredor. Não era sobre o negócio. Nunca foi. Era sobre controle. Sobre quebrar seu espírito, pedaço por pedaço. O telefone em seu bolso pareceu pesar 1 tonelada. A lição que ela aprendeu não era a que Verônica pretendia ensinar. Feliz aniversário, querida. Tenho algo especial para você. A voz de Verônica soou pela sala de jantar, silenciando a conversa forçada. Ela estendeu uma pequena caixa retangular, envolta em papel de seda caro. Todos os olhos se voltaram para Lívia. Por um momento, um pingo de esperança surgiu em seu peito. Talvez, apenas talvez, fosse um gesto de paz. Ela aceitou a caixa. Você não precisava, Verônica. Mas eu precisava, disse Verônica, com um sorriso largo. Abra. As mãos de Lívia tremeram levemente enquanto ela desfazia o laço.
Dentro da caixa, não havia uma joia ou um perfume. Havia um voucher de papel grosso. Ela o pegou, seus olhos percorrendo as palavras impressas em letras douradas, curso intensivo de etiqueta e boas maneiras para a dama moderna. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O rosto de Lívia queimava. O que achou? Perguntou Verônica. Oh Tom, falsamente innocent. Eu sei que você está se esforçando. Pensei que uma pequena ajuda profissional seria o empurrãozinho que você precisa. Patrícia, a prima de Ricardo, abafou uma risada com a mão. Lívia levantou os olhos do papel e encarou a sogra. Ela não conseguia formar uma palavra. A humilhação era tão pública, tão calculada, que roubou seu fôlego. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mãe, hoje é o aniversário dela. E que presente melhor do que um investimento no futuro dela? Verônica respondeu, sem tirar os olhos de Lívia. É para te ajudar a se encaixar, querida. Para que você possa nos representar com orgulho. Representá-los. Como se ela fosse um acessório, um item a ser polido e exibido. Lívia dobrou o voucher lentamente, com uma precisão gélida. Ela o colocou de volta na caixa. Então, ela olhou diretamente para Verônica e forçou um sorriso. Obrigada, Verônica, disse ela, a voz surpreendentemente calma. É muita gentileza sua pensar em mim. A calma dela pareceu desarmar Verônica por um segundo. A reação não foi a de lágrimas ou raiva que ela esperava. Foi algo frio. Controlado. Inquietante. Mais tarde naquela noite, no quarto, Ricardo tentou se aproximar dela. Lívia, sobre o presente. Minha mãe não quis ofender. Não. Lívia se virou para ele, os olhos faiscando. Então o que ela quis, Ricardo? Me parabenizar pela minha falta de berço na frente de toda a sua família. Ela só quer o melhor para nós, disse ele, a desculpa fraca morrendo em seus lábios. Lívia riu, um som sem humor. Não, Ricardo. Ela quer o melhor para ela. E eu não faço parte desse plano. Ela se virou, encerrando a conversa. O presente não foi um insulto. Foi uma declaração de guerra. E Verônica não fazia ideia de que acabará de armar um inimigo que tinha o poder de destruir tudo o que ela valorizava. O divórcio é a única saída, Ricardo. Lívia parou no corredor, a mão pairando sobre a maçaneta da porta do escritório. A voz de Verônica, baixa e sibilante, atravessou a madeira. Mãe, isso é loucura, a voz de Ricardo respondeu, tensa. Não fale uma coisa dessas. Loucura é assistir o império que seu avô construiu desmoronar porque você insiste em manter esse casamento ridículo. Retrucou Verônica. A empresa está afundando, Ricardo. Seu pai não quer admitir, mas eu vi os números. Estamos à beira da falência. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. Falência. Não está tão ruim assim, começou Ricardo. Mas sua falta de convicção era palpável. Não seja ingênuo, Verônica cortou. Seu pai hipotecou nossa casa na semana passada. Os investidores estão nos abandonando. Precisamos de um milagre. E eu encontrei um silêncio tenso se instalou. Lívia prendeu a respiração, o ouvido colado na porta. A família Lacerda, continuou Verônica. A filha deles, Sofia, voltou da Suíça. Eles têm mais dinheiro do que sabem o que fazer com ele. Um casamento entre você e Sofia. A aliança das nossas famílias. Isso não apenas nos salvaria. Nos tornaria mais poderosos do que nunca. O ar ficou rarefeito. Lívia sentiu uma náusea gelada subir por sua espinha. E quanto a Lívia, Ricardo perguntou, a voz quase um sussurro. Eu sou casado com ela. Casado com uma ninguém. A voz de Verônica se elevou, cheia de desprezo. Uma âncora que está nos puxando para o fundo junto com ela. O que vale mais, Ricardo? O seu casamento com uma garota sem nome e sem fortuna? Ou o legado desta família? O futuro dos seus filhos? A pergunta ficou suspensa no ar, venenosa e pesada. Lívia esperou, o coração martelando contra as costelas, esperando que Ricardo a defendesse. Que ele gritasse. Que ele dissesse que a amava. Em vez disso, houve silêncio. Um silêncio longo e esmagador. Então, a voz de Ricardo, cheia de uma hesitação que era uma sentença de morte. Eu preciso de tempo. Para pensar. Lívia recuou da porta como se tivesse levado um choque. Não doeu. Foi pior do que dor.
Era um vazio frio se espalhando por seu peito. Congelando tudo por dentro. Ele estava considerando. Ele estava pesando o valor dela contra o dinheiro de outra mulher. A gota d'água não foi o plano cruel de Verônica. Foi o silêncio de Ricardo. A hesitação dele. Ela se virou e caminhou silenciosamente de volta para o quarto. Não havia mais nada a ser salvo ali. Nenhuma esperança, nenhum amor. Apenas negócios. E ela, a filha de Arthur Valente, entendia de negócios melhor do que ninguém. Ela pegou o celular. Agora. Ela sabia exatamente para quem ligar. Aqui está. Não se atrase. Verônica jogou um envelope grosso e caro na mesa de centro. Lívia olhou para ele, depois para a sogra. Verônica estava vestida para sair, o rosto uma máscara de superioridade satisfeita. O que é isso? Perguntou Lívia, a voz neutra. É um convite. Para o baile de gala anual da empresa, disse Verônica, ajeitando as luvas. É o evento mais importante do nosso calendário social. Todos que importam estarão lá. Ela fez uma pausa, o olhar percorrendo Lívia de cima a baixo com desdém. Pense nisso como sua última chance. Querida. Uma oportunidade para provar que você pode, de fato, pertencer a este mundo. Ou para provar que eu estava certo o tempo todo. Lívia pegou o convite. O papel era pesado, as letras douradas. Almeida Empreendimentos. Um convite para sua própria execução pública. Tente encontrar algo apropriado para vestir, acrescentou Verônica como um último golpe. Não queremos outro desastre como o do seu aniversário. Ela se virou e saiu. O som de seus saltos no mármore ecoando como tiros. Lívia ficou sozinha no silêncio da sala. Ela olhou para o convite em suas mãos. Não sentiu raiva. Não sentiu dor. Sentiu uma calma profunda e gélida se assentar em seu coração. Era o fim. O fim do jogo de Verônica. O fim de sua vida como uma vítima silenciosa. Ela caminhou até o quarto, fechou a porta e pegou seu celular. O número estava em sua mente, gravado a fogo. Ela discou. O telefone tocou apenas uma vez. Alô. A voz era profunda, calma e carregada de uma autoridade inconfundível. Pai. Sou eu. Disse Lívia. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Então, a voz de Arthur Valente, sem surpresa. Lívia. Estava esperando sua ligação. Lívia fechou os olhos. O experimento acabou. Você estava certo. Não importa quem estava certo, respondeu ele, a voz pura eficiência. O que você precisa. Lívia abriu os olhos. Eles estavam duros como aço. Ela olhou para o convite em sua outra mão. Almeida Empreendimentos. A empresa do meu marido. Eles estão com problemas financeiros. Eu sei, disse Arthur. Tenho acompanhado. É uma estrutura frágil, pronta para desmoronar. Eu quero. Começou Lívia, mas hesitou, a enormidade do que estava prestes a pedir atingindo. Diga, minha filha, seu pai a incentivou, a voz firme. Lívia respirou fundo, a última partícula da garota ingênua se desfazendo. Pai, disse ela, a voz fria como gelo. Está na hora de comprar um novo brinquedo. Um silêncio satisfeito veio do outro lado da linha. Consider a Fido. Vejo você no baile. A ligação terminou. Lívia baixou o telefone. Um sorriso lento e perigoso se espalhou por seus lábios. O jogo não tinha acabado. Ele estava apenas começando. E ela estava prestes a mudar as regras. Olhem só. Parece que ela decidiu sair da toca. A voz de Patrícia, prima de Ricardo, pingava desprezo. Ela, Verônica e outra socialite, Beatriz, formavam um pequeno círculo. E Lívia era o centro indesejado. Verônica a tinha arrastado para um leilão de caridade dias antes do baile, um aquecimento para a humilhação que planejava. Eu insisti que ela viesse, disse Verônica, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. É importante que ela aprenda a navegar em nosso ambiente. Beatriz olhou Lívia de cima a baixo. O vestido é aceitável. Pelo menos não é preto. Lívia permaneceu em silêncio. Ela segurava uma taça de champanhe, o líquido intocado. Ela sentia os olhares, as risadinhas abafadas. Do outro lado do salão, Ricardo conversava com um grupo de homens, evitando seu olhar. Ele a tinha abandonado aos lobos. Ela não fala muito, não é? Comentou Patrícia,
como se Lívia não estivesse ali. Suponho que não há muito o que dizer quando não se tem nada de interessante para contribuir. Seja gentil, Patrícia, disse Verônica, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Ela está aprendendo. É um processo lento. Lívia deu um gole no champanhe, o sabor amargo em sua boca. Ela não estava aprendendo. Estava observando. Catalogando cada insulto. Cada olhar de desdém. Cada rosto sorridente que escondia uma maldade casual. Vamos, meninas. O leilão vai começar, anunciou Verônica, finalmente se afastando. Há um colar de diamantes que estou de olho. Um item de colecionador. Ela se virou para Lívia uma última vez. Fique por perto e observe, querida. Você pode aprender uma ou duas coisas sobre como conseguir o que se quer. Lívia observou se afastar, a rainha em seu domínio, seguida por sua corte de bajuladores. A ameaça era clara. Verônica era poderosa, e Lívia não era nada. O leiloeiro subiu ao palco. A sala ficou mais silenciosa. Lívia encontrou um lugar discreto perto da parede, longe dos olhos curiosos. Ela tirou o celular da bolsa discretamente e enviou uma mensagem de texto curta para um número salvo como assistente pessoal. A mensagem tinha apenas 3 palavras. Compre o colar. Ela guardou o telefone. Um garçom passou e ela pegou outra taça de champanhe. Desta vez, ela bebeu de um só gole. O show estava prestes a começar. E pela primeira vez, ela não seria apenas uma espectadora. Ela seria a diretora. E agora? O lote 7. O magnífico colar de diamantes lágrima de estrela. A voz do leiloeiro encheu o salão. Uma caixa de veludo foi aberta sob os holofotes, revelando a joia. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. Verônica se inclinou para Patrícia. É meu lance inicial de 50 mil reais, anunciou o leiloeiro. 100 mil, disse Verônica, a voz clara e alta, cortando qualquer lance menor antes mesmo que pudesse ser feito. Era uma demonstração de poder. O salão ficou em silêncio por um momento. Um homem do outro lado da sala levantou sua placa. 110. Verônica bufou. Irritada com a audácia. 150. 160. O homem respondeu. 200 mil. Verônica retrucou imediatamente, olhando na direção do homem com um desafio claro em seus olhos. O homem abaixou a placa. Derrotado. 200 mil. Dou-lhe uma. Começou o leiloeiro. Dou-lhe 2. 300 mil. A voz veio do fundo do salão. Era calma, firme e desconhecida. Todos se viraram para ver um homem de terno, com um fone de ouvido, segurando uma placa. Ele não olhava para o palco, mas falava em seu telefone. O rosto de Verônica se contraiu. Quem é ele? 300 mil do cavalheiro ao fundo, disse o leiloeiro, visivelmente surpreso. Temos 300 mil. Verônica fuzilou o homem com o olhar. 350. 500 mil, o homem ao fundo disse instantaneamente, sem sequer piscar. Um suspiro coletivo varreu a sala. O valor era absurdo. Isso é ridículo, sibilou Verônica para Patrícia. Ele está tentando inflar o preço. 500 mil, dou-lhe uma, disse o leiloeiro, a voz excitada. 550, Verônica disse entre dentes. O rosto vermelho de raiva. 700 mil, respondeu o homem ao fundo, com a mesma calma monótona. Verônica se levantou abruptamente. Quem é você? Quem você representa? O leiloeiro interveio. Senhora, por favor. As regras não permitem. 800 mil, Verônica gritou, a compostura se desfazendo. 1 milhão, disse o homem. O silêncio no salão era total. Verônica olhou para o marido, Otávio, que balançou a cabeça sutilmente. Era demais. Ela tinha sido derrotada. Humilhada. Ela caiu de volta na cadeira, o rosto uma máscara de fúria impotente. 1 milhão. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vendido. Para o comprador anônimo representado pelo senhor ao fundo, anunciou o leiloeiro, batendo o martelo. Do outro lado do salão, na sombra, Lívia tomou um gole de champanhe. Ela não sorriu. Não precisava. A derrota no rosto de Verônica era satisfação suficiente. Por enquanto. Eu quero um nome. Agora. Verônica encurralou o organizador do evento, um homem pequeno e suado chamado Hélio, perto da saída de serviço. Sua voz era baixa e ameaçadora. Senhora Almeida, eu sinto muito,
mas a política do leilão é clara. O comprador pediu anonimato absoluto. Gaguejou Hélio, ajeitando os óculos. Eu não me importo com a sua política, sibilou Verônica, dando um passo à frente. Aquilo foi uma afronta pessoal. Eu sou uma das maiores patrocinadoras deste evento. Você vai me dizer quem comprou aquele colar, ou eu garanto que você nunca mais organizará nenhuma festa de aniversário infantil nesta cidade. Hélio engoliu em seco. O pânico estampado em seu rosto. Eu realmente não posso. A compra foi feita através de uma procuração de uma empresa de investimentos. A Valente Corp. Eu nunca ouvi falar deles. Não há um nome pessoal associado. Valente Corp. O nome não significava nada para Verônica, mas soava poderoso. Irritante. Descubra, ela ordenou. Eu te dou 1 hora. Ela se afastou abruptamente, deixando Hélio tremendo. Ela voltou para sua mesa, onde Patrícia e Beatriz a esperavam com olhares curiosos. Alguma sorte? Perguntou Patrícia. Ainda não, Verônica respondeu, sentando-se com força. Mas eu vou descobrir. Ninguém me humilha assim e sai impune. Seu olhar varreu o salão, procurando por qualquer rosto que parecesse satisfeito demais. Seu olhar pousou em Lívia, que estava parada sozinha perto de uma janela, observando a noite. Havia algo diferente nela. Uma calma, uma quietude que Verônica nunca tinha visto. Parecia. Presunção. Olhe para ela, disse Verônica em voz baixa. Tão patética. Provavelmente está feliz por eu não ter conseguido colar. Ela parece diferente esta noite, comentou Beatriz, seguindo o olhar de Verônica. Não parece tão assustada. Antes que Verônica pudesse responder, o homem de terno do fundo do salão, o representante do comprador misterioso, começou a caminhar pelo salão. Ele se movia com um propósito, ignorando as pessoas que tentavam falar com ele. Ele está vindo para cá, sussurrou Patrícia. O coração de Verônica acelerou. Talvez ele viesse se apresentar. Talvez seu chefe quisesse fazer as pazes. O homem passou direto pela mesa dela sem nem olhar. Ele continuou seu caminho, parando diretamente na frente de uma pessoa. Lívia. Verônica e suas amigas observaram, boquiabertas. O homem se inclinou e disse algo para Lívia. Ela assentiu. Então, ele lhe entregou a caixa de veludo contendo o colar de R$1 milhão. Um silêncio chocado caiu sobre todos que estavam assistindo. Verônica sentiu o sangue sumir de seu rosto. Não podia ser. Era impossível. O que significa isso? A voz de Verônica era um chicote no ar. Ela estava parada na frente de Lívia, o rosto pálido de fúria. Patrícia e Beatriz estavam logo atrás, parecendo abutres. Lívia olhou para a caixa de veludo em suas mãos, depois para Verônica. Uma calma assustadora a envolveu. Acho que é bastante óbvio, disse ela, abrindo a caixa. Os diamantes brilharam sob as luzes do salão. Não seja insolente, Verônica sibilou. Como você conseguiu isso? Você roubou. Uma risada baixa escapou dos lábios de Lívia. Roubar? Não, Verônica. Eu não preciso. Ela levantou o olhar. Eu recebi. Recebeu, zombou Patrícia. De quem? Algum amante secreto rico. Lívia sorriu. Um sorriso enigmático que não alcançou seus olhos. Pode-se dizer que sim. Um presente de um velho amigo da família. Alguém que se preocupa comigo. Verônica deu um passo à frente, o corpo tenso de raiva. Amigo da família. Que família? Pelo que eu sei, sua família vive em algum lugar esquecido por Deus e mal consegue pagar as contas. Você presume saber muito sobre mim, Verônica, disse Lívia, a voz suave como seda, mas com um fio de aço. É um erro que você comete com frequência. Nesse momento, Ricardo se aproximou. O rosto uma máscara de confusão. O que está acontecendo? Que colar é esse? Pergunte à sua esposa. Verônica cuspiu, apontando um dedo trêmulo para Lívia. Aparentemente, ela tem admiradores muito generosos, dos quais não sabíamos nada. Lívia ignorou a explosão. Com um movimento lento e deliberado, ela tirou o colar da caixa. O peso dos diamantes era frio em suas mãos. Ela o colocou em volta do pescoço.
O fecho clicando no silêncio que se formou ao redor deles. A joia que Verônica cobiçava agora adornava o pescoço da mulher que ela mais desprezava. Era uma coroa de batalha. Lívia levantou a cabeça, sentindo o peso frio contra sua pele. Ela olhou diretamente nos olhos furiosos de Verônica. Combina comigo, não acha? Ela perguntou suavemente. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e se afastou, deixando para trás um rastro de sussurros chocados e a fúria impotente de sua sogra. A primeira batalha havia sido vencida. E foi gloriosamente silenciosa. O nome é Valente Corp. Eu quero tudo sobre eles. Danos ativos historical. Tudo. E quero para ontem. Verônica estava ao telefone com seu investigador particular, um homem chamado Moraes que devia a ela vários favores. Ela andava de um lado para o outro em seu escritório em casa, a fúria da noite anterior ainda queimando em suas veias. Valente Corp. A voz de Moraes soou no telefone. É um nome que impõe respeito. Senhora Almeida. Não será simples. Eu não pago para ser simples, Moraes. Eu pago para ter resultados, ela retrucou. Ligue para seus contatos. Use meus recursos, se precisar. Apenas me traga respostas. Ela desligou o telefone com um estrondo. A imagem de Lívia usando aquele colar a assombrava. Não era apenas a joia. Era a calma dela. A confiança. Algo havia mudado naquela garota, e Verônica precisava saber o que. Horas depois, o telefone tocou. Era Moraes. Então, ela atendeu abruptamente. Senhora Almeida, isso é, em comum, começou Moraes. A voz perplexa. A Valente Corp é essencialmente um fantasma. O que diabos isso significa? Verônica perguntou, a impaciência crescendo. Significa que é uma holding. Uma empresa que possui outras empresas. Mas sua estrutura é um labirinto. As subsidiárias estão registradas em paraísos fiscais, os diretores são advogados de fachada. É impenetrável. Uma fortaleza corporativa. E o dinheiro. De onde veio o dinheiro para o colar? Ela insistiu. Rastreamos o pagamento. Veio de uma conta suíça vinculada a outra holding, que por sua vez é de propriedade da Valente Corp. É um círculo fechado. O dinheiro nunca sai do ecossistema deles. Verônica sentou-se, um calafrio percorrendo sua espinha. Isso era mais do que um amante rico. Isso era poder sério. Do tipo que ela só via em filmes. Não há um nome. Um rosto por trás de tudo isso. Ela pressionou. Apenas um, disse Moraes, hesitando. O nome que surge ocasionalmente em documentos muito antigos, como uma lenda, é Arthur Valente. Mas não há fotos. Nem entrevistas. Ele é mais um mito do que um homem. Arthur Valente. O nome ecoou na mente de Verônica. Sem rosto. Sem história. Apenas um rastro de poder e dinheiro incalculáveis. Continue cavando, Moraes, disse ela, a voz mais baixa agora, a fúria dando lugar a uma inquietação profunda. Eu preciso saber quem está por trás da minha nora. Ela desligou. A confiança de antes havia desaparecido, substituída por uma sensação desconfortável de incerteza. Ela estava lutando contra um inimigo que não conseguia ver. E pela primeira vez em sua vida. Verônica sentiu uma pontada de medo. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Ricardo estava parado no meio da sala quando Lívia entrou. Ele não estava com raiva. Estava confuso, e isso era quase pior. O que você quer dizer, Ricardo? Perguntou Lívia, colocando a bolsa na cadeira. Ela não olhou para ele. O colar, Lívia. R$1 milhão. De onde ele veio? Ele insistiu, a voz tensa. Minha mãe acha que você tem um amante. Lívia finalmente se virou para encará-lo. Uma sobrancelha se ergueu. Sua mãe acha muitas coisas. E você sempre parece concordar com ela. Não é. A acusação o atingiu. Isso não é justo. Eu estou tentando entender. Você aparece em um leilão com uma joia que vale mais do que o meu salário de um ano e espera que eu não faça perguntas. As perguntas que você deveria ter feito eram outras, Ricardo, disse ela, a voz fria. Você deveria ter perguntado como eu me sentia quando sua mãe me humilhou no jantar. Ou quando ela sabotou o meu negócio. Ou quando ela me deu aquele presente de aniversário. Ele recuou. Isso é diferente. Não, não é, ela respondeu.
dando um passo em sua direção. A confiança dela era uma muralha. É exatamente a mesma coisa. Você nunca se importou com a minha vida, com os meus sentimentos. Por que se importa com o meu dinheiro de repente? Porque eu sou seu marido, ele explodiu, a frustração finalmente transbordando. Eu mereço saber a verdade. Quem é esse amigo da família? Lívia o estudou por um longo momento. Ela viu o menino assustado por trás do homem, o filho que nunca ousou desafiar a mãe. A pena que ela poderia ter sentido foi substituída por um desdém gelado. Você quer a verdade? Ela disse suavemente. Sim, ele respondeu, quase implorando. Lívia se aproximou dele, parando a centímetros de seu rosto. Ela olhou diretamente em seus olhos. Você não sabe nada sobre mim, Ricardo. Com isso, ela se virou e caminhou em direção ao quarto, deixando-o parado no meio da sala, mais confuso e assustado do que nunca. A semente da dúvida não havia sido apenas plantada. Havia começado a brotar, e suas raízes eram venenosas. Venda. Venda tudo. Otávio Almeida gritou no telefone, o rosto vermelho e suado. Era a manhã do baile de gala. E ele estava trancado em seu escritório desde o amanhecer. Pai, o que está acontecendo? Ricardo perguntou da porta. Ele nunca tinha visto o pai tão desesperado. Otávio bateu o telefone no gancho com força. Estamos sendo atacados. Atacados. Por quem? Ricardo se aproximou da mesa. Não sei. Otávio passou as mãos pelo cabelo. Começou ontem. Alguém está comprando nossas ações em massa. Através de dezenas de empresas de fachada. É uma aquisição hostil coordenada. Eles estão tentando tomar o controle. Um calafrio percorreu Ricardo. Mas quem teria o capital para fazer algo assim? É o que eu gostaria de saber, rosnou Otávio. Nossos concorrentes não têm esse tipo de poder de fogo. Isso é algo. É brutal, eficiente. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Tentei ligar para nossos investidores, nossos aliados. Ninguém atende. É como se tivéssemos virado leprosos da noite para o dia. Nesse momento, Verônica entrou no escritório. Otávio. O florista precisa da confirmação para os arranjos do baile. Ela parou ao ver a expressão nos rostos do marido e do filho. O que foi? A empresa, Verônica, disse Otávio, a voz rouca. Estamos perdendo a empresa. O rosto de Verônica empalideceu. Isso é impossível. É um alarme falso. Os números não mentem. Ele jogou uma pilha de papéis na mesa. Nossas ações caíram 40% desde que o mercado abriu. 40%. Se isso continuar, não teremos mais nada para celebrar esta noite. Então cancele o baile, disse Ricardo, a voz baixa. Não, Verônica interveio. Os olhos faiscando com uma determinação feroz. Nós não vamos cancelar nada. Seria um sinal de fraqueza. Nós vamos a essa festa, vamos sorrir e vamos agir como se nada estivesse errado. A imagem é tudo agora. Não podemos mostrar medo. Otávio olhou para a esposa, depois para o filho. Ela está certa. Mostrar pânico só vai acelerar o colapso. Ele se endireitou, tentando projetar uma confiança que não sentia. Nós vamos a esse baile. Vamos descobrir quem está por trás disso e vamos lutar. Mas enquanto Ricardo olhava para o desespero mal disfarçado nos olhos de seu pai, uma frase ecoou em sua mente, fria e perturbadora. Você não sabe nada sobre mim. A coincidência era terrível demais para ignorar. Você entendeu. Quero que pareça um acidente. Verônica falou em voz baixa com uma das garçonetes temporárias contratadas para a festa. A jovem assentiu, os olhos arregalados de medo. Sim, senhora Almeida. Um acidente. Exatamente, disse Verônica, colocando uma nota de R$ 100 na mão da garota. Um acidente muito convincente. Agora vá. No andar de cima, Lívia estava em frente ao espelho. Ela usava um vestido de seda azul escuro, simples, mas elegante. Era o último vestido que havia comprado com seu próprio dinheiro, antes de seu pequeno negócio ser destruído. Usá-lo parecia um ato silencioso de desafio. Uma batida suave soou na porta. Senhor, trouxe um pouco de água, disse a voz da garçonete. Pode entrar, respondeu Lívia. A garota entrou, segurando uma bandeja com um copo de água e uma taça de vinho tinto.
Ela parecia nervosa. Eu não pedi vinho, começou Lívia. Foi cortesia da senhora Almeida, disse a garçonete, aproximando-se. Então, aconteceu. A garota tropeçou em nada. Seu corpo se lançando para a frente. A taça de vinho tinto voou de sua bandeja, derramando todo o seu conteúdo escuro diretamente no peito do vestido de seda de Lívia. Oh, meu Deus, a garçonete exclamou. Com um pânico mal ensaiado. Me desculpe. Eu sou tão desastrada. Eu sinto muito. Lívia olhou para a mancha vermelha e feia que se espalhava por seu vestido. O tecido estava arruinado. Irrecuperável. Ela não sentiu nada. Nenhuma surpresa. Nenhuma raiva. Apenas um cansaço profundo com a mesquinhez de tudo aquilo. Ela levantou os olhos lentamente do vestido para o rosto apavorado da garçonete. Sua voz, quando falou, era perigosamente calma. Está tudo bem, disse ela. A garota olhou para ela, confusa. Limpe isso, continuou Lívia. Com um gesto vago em direção à bagunça no chão. E diga a Verônica que a mensagem foi recebida. A garçonete ficou pálida. Ela gaguejou um pedido de desculpas e saiu correndo do quarto. Lívia olhou para seu reflexo manchado. Verônica, incapaz de lutar contra o titã corporativo que a ameaçava, tinha se rebaixado a destruir um pedaço de pano. Era patético. No andar de baixo, Verônica recebeu a notícia com um sorriso satisfeito. Excellent. Ela murmurou para si mesma. Ela se virou para Patrícia. Parece que a Cinderela terá que ficar em casa esta noite. Que pena. Ela estava errada. Lívia não era a Cinderela esperando por um milagre. Ela era a rainha que já havia movido suas peças no tabuleiro. E o milagre estava prestes a bater à sua porta. Uma batida firme soou na porta do quarto de Lívia, diferente da batida nervosa da garçonete. Entre, disse Lívia, ainda olhando para a mancha em seu vestido. A porta se abriu para revelar um homem de terno impecável, o mesmo que a representará no leilão. Atrás dele, uma mulher carregava uma grande caixa de grife. Senhora Valente, disse o homem, com uma leve reverência. Recebemos sua mensagem. Viemos preparados. Ele se afastou, e a mulher deu um passo à frente, colocando a caixa na cama. Ela abriu com cuidado. Lá dentro, sobre um leito de papel de seda preto, estava um vestido. Não era apenas um vestido. Era uma obra de arte. Um vestido de alta costura vermelho sangue, coberto de cristais que brilhavam como fogo sob a luz do quarto. Era audacioso. Poderoso e inegavelmente caro. O Sr. Valente achou que esta cor seria apropriada para a ocasião, disse o assistente. Ao lado do vestido, havia uma caixa de joias. Dentro, um conjunto de diamantes e rubis que faziam o colar Lágrima de Estrela parecer uma bugiganga. Ele também enviou estes, disse o assistente. Para completar o visual. Por fim, ele estendeu um pequeno envelope. E um bilhete. Lívia o pegou. A caligrafia de seu pai era forte e precisa. Brilhe. Minha filha. Papai. Lívia passou os dedos pelo tecido do vestido. Não era apenas um substituto. Era uma armadura. Uma declaração. Um aviso. Obrigada, disse ela para a equipe. Podem ir agora. Eles saíram tão silenciosamente quanto chegaram. Sozinha, Lívia tirou o vestido manchado e o jogou no chão como pele velha. Ela vestiu a criação vermelha. O tecido era pesado, o corte perfeito. Parecia feito para ela. Ela colocou as joias. O frio dos diamantes e rubis era reconfortante contra sua pele. Quando ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava não era a mesma que Verônica tentará humilhar. Esta mulher era uma valente. Seus olhos tinham a mesma dureza dos de seu pai. Seu sorriso era uma promessa de retribuição. No andar de baixo, Verônica verificava os últimos detalhes, a satisfação evidente em seu rosto. Ela ouviu Ricardo no telefone. Ainda caindo, ele perguntou, a voz tensa. Meu Deus. Verônica o ignorou. A empresa podia estar desmoronando, mas naquela noite, pelo menos, ela teria a satisfação de ver Lívia humilhada e ausente. Uma pequena vitória em meio ao caos. Era tudo o que ela tinha. Era tudo o que precisava. Ou assim ela pensava. Bem-vindos ao baile de gala anual da Almeida Empreendimentos. A voz de Verônica soou pelos alto-falantes, excessivamente alegre.
Ela estava no topo da grande escadaria, ao lado de Otávio, forçando um sorriso radiante. A sala estava cheia de convidados, todos sussurrando sobre os rumores da crise financeira. Onde está Lívia? Perguntou Patrícia, aproximando-se de Verônica. O acidente com o vinho foi terminal. Parece que sim, disse Verônica com um sorriso satisfeito. Uma pena. Nesse exato momento, um silêncio começou a se espalhar do fundo do salão, uma onda que se movia em direção à escada. As cabeças começaram a se virar. Os sussurros mudaram de tom, de especulação financeira para choque puro. Verônica e Patrícia se viraram para ver o que estava causando a comoção. No topo da escadaria oposta, Lívia apareceu. O vestido vermelho era uma labareda no meio da paleta de cores suaves do salão. Os cristais captavam a luz de todos os lustres, fazendo-a brilhar como se estivesse em chamas. As joias em seu pescoço e pulsos eram deslumbrantes, ofuscando tudo ao redor. Ela não parecia a nora simples e quieta que todos conheciam. Ela parecia uma rainha. Uma rainha guerreira. O queixo de Verônica caiu. Patrícia engasgou. Ricardo, que estava perto da base da escada, olhou para cima, o rosto uma mistura de admiração e pavor. Lívia começou a descer. Um degrau de cada vez. Seu andar era lento, deliberado. Seus olhos varreram a multidão, não com medo ou timidez, mas com uma autoridade fria que fez as pessoas se encolherem. Os cochichos maldosos que Verônica havia orquestrado morreram antes de começar. Ninguém ousaria zombar da mulher que descia aquelas escadas. Ela não olhou para Ricardo. Não olhou para Verônica. Seu olhar estava fixo em um ponto distante, como se todos ali fossem meros peões em seu tabuleiro. Quando chegou ao último degrau, um silêncio pesado havia caído sobre o salão. Ela parou. A imagem do poder e da elegância. Beatriz, uma das amigas de Verônica, sussurrou, a voz cheia de espanto: meu Deus! Aquele vestido! É um Leduc original. Da última coleção. Custa uma fortuna. Verônica não conseguia falar. O vestido. As joias. A postura. Nada daquilo fazia sentido. A garota que ela pensava ter esmagado tinha se levantado das cinzas. Vestida para a guerra. Lívia finalmente moveu o olhar e o fixou em Verônica do outro lado do salão. Ela deu um sorriso lento e mínimo. Não era um sorriso amigável. Era a promessa de aniquilação. Quem ela pensa que é? A voz de Verônica era um veneno baixo, direcionado a Otávio. Faça alguma coisa. Fazer o quê, Verônica? Elogiar o vestido dela. Otávio retrucou, o estresse evidente em seu rosto. Temos problemas maiores. Eu preciso falar com o Figueiredo. Ele se afastou, deixando Verônica fuzilando Lívia com os olhos. Do outro lado do salão, Lívia pegou uma taça de champanhe de um garçom. Ela não bebeu. Apenas a segurou, observando. Otávio se aproximou de Figueiredo, um de seus investidores mais antigos e importantes. Figueiredo, KBOM TV. Precisamos conversar. Figueiredo, que estava rindo com um grupo, parou. O sorriso desapareceu de seu rosto. Otávio. Agora não é um bom momento. Ele se virou, encerrando a conversa antes que ela começasse. A rejeição pública foi como um tapa no rosto de Otávio. Ele ficou parado por um momento. A humilhação visível para quem quisesse ver. Foi então que seu telefone vibrou no bolso. Com uma sensação de pavor, ele o pegou. Era Sérgio Monteiro, seu principal parceiro de negócios, o pilar de sua operação. Sérgio, Otávio atendeu, forçando um tom casual e se afastando para um canto mais silencioso. Espero que não esteja ligando para cancelar sua vinda. Houve uma pausa do outro lado da linha. A expressão de Otávio mudou. O que? Ele sussurrou no telefone. Você não pode estar falando sério. Ele ouviu por mais alguns segundos. O rosto perdendo toda a cor. Mas tínhamos um acordo. Décadas de parceria, Sérgio. Você não pode simplesmente. Ele parou, olhando para o telefone. A linha estava muda. Sérgio havia desligado na cara dele. Pai. O que foi? Ricardo se aproximou, tendo testemunhado a cena. Otávio baixou o telefone lentamente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 30 segundos. Ele olhou para o filho, os olhos vazios. Sérgio. O Grupo Monteiro, ele disse. A voz oca.
Eles acabaram de retirar todo o investimento. Todo ponto era uma sentença de morte. A empresa não sobreviveria a isso. Eles venderam toda a participação deles. Para um comprador anônimo, continuou Otávio, quase para si mesmo. O mesmo que está comprando nossas ações. Em seu desespero, o olhar de Otávio varreu o salão. Ele parou quando seus olhos encontraram os de Lívia. Ela estava observando-o. E em seus olhos. Ele não viu surpresa. Ele viu confirmação. Ele sentiu um gelo percorrer sua espinha. Aquele vestido vermelho não era uma provocação. Era uma mortalha. Chega. A palavra de Verônica cortou o ar. O desespero a transformou em uma predadora encurralada. Ela marchou pelo salão, o mar de convidados se abrindo à sua frente. Seu alvo era Lívia, que permanecia parada, observando sua aproximação com uma calma sobrenatural. Mãe, não, Ricardo tentou intervir. Mas Verônica o ignorou. Ela parou diante de Lívia. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos nas duas mulheres. Com um movimento teatral, Verônica abriu sua bolsa de grife e tirou um talão de cheques e uma caneta. Vamos acabar com essa farsa, disse Verônica, a voz alta e clara para que todos ouvissem. Eu sei o que você quer. É o que todas como você querem. Ela rabiscou no cheque com movimentos rápidos e furiosos. Então, ela o arrancou do talão e o estendeu para Lívia. R$ 1 milhão, anunciou Verônica. O valor pairou no ar, chocando a multidão. É o meu preço. Para você assinar os papéis do divórcio e desaparecer da vida do meu filho e da nossa família. Para sempre. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, horrorizado. Otávio parecia ter desistido. Lívia não se moveu. Seus olhos foram do rosto contorcido de Verônica para o cheque estendido. Ela não parecia humilhada. Não parecia chocada. Ela parecia entediada. Pegue, Verônica insistiu, sacudindo o cheque. É mais dinheiro do que sua família inteira verá em 10 gerações. É a sua passagem de volta para o nada de onde você veio. Lívia finalmente estendeu a mão. Não para pegar o cheque, mas para pegar a taça de champanhe de um garçom que passava. Ela tomou um gole lento, os olhos fixos nos de Verônica por cima da borda da taça. Você realmente acha, começou Lívia, a voz perigosamente baixa, mas que ecoou no silêncio mortal, que o meu silêncio vale tão pouco. Verônica hesitou, pega de surpresa pela falta de medo. É pegar ou largar? Sua garotinha ingrata. Lívia terminou o champanhe e colocou a taça vazia em uma bandeja. Então, com a mesma calma, ela pegou o cheque da mão de Verônica. Por um segundo, um triunfo brilhou nos olhos de Verônica. Ela tinha vencido. A interesseira tinha mostrado sua verdadeira face. Mas Lívia não guardou o cheque. Ela o segurou entre o polegar e o indicador, olhou para ele uma última vez e sorriu. O sorriso de triunfo no rosto de Verônica congelou quando Lívia riu. Não foi uma risada nervosa. Foi um som baixo, genuíno e cheio de um desprezo tão profundo que fez um calafrio percorrer a espinha de Verônica. Então, com um movimento rápido e decisivo, Lívia rasgou o cheque ao meio. E depois ao meio de novo. O som do papel se partindo foi o único ruído no salão, completamente silencioso. Ela deixou os pedaços caírem no chão, como confete em um funeral. R$ 1 milhão, disse Lívia, a voz ressoando pelo salão. Ela olhou para Verônica com uma expressão de pena. Verônica, querida, isso não cobre nem os impostos da minha casa de veraneio. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. O insulto era tão grandioso, tão audacioso, que ninguém sabia como reagir. Você. Gaguejou Verônica, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria e confusão. Você passou os últimos 2 anos tentando me fazer sentir pequena, continuou Lívia, dando um passo à frente. Sua calma era aterrorizante. Você me humilhou, sabotou meus sonhos, insultou minha origem. E você acha que pode comprar meu silêncio com o troco do seu sofá? Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Ricardo parecia que ia desmaiar. Otávio olhava para Lívia como se estivesse vendo um fantasma. Mas, disse Lívia, o tom mudando para um de falsa consideração, eu gostei da sua ideia. A ideia de resolver as coisas com dinheiro. Então, eu tenho uma contraproposta. Ela olhou de Verônica para Otávio,
que estava pálido como um fantasma ao lado dela. Eu te dou R$1 bilhão, disse Lívia. Cada palavra caindo como uma martelada. Para você e seu marido saírem da minha frente. Para sempre. R$1 bilhão. Para vocês desaparecerem e nunca mais me dirigirem a palavra. O choque no salão foi palpável. R$1 bilhão. O número era tão astronômico, tão impossível, que soou como uma alucinação. Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu mundo, suas regras. Sua hierarquia de poder. Tudo tinha sido virado de cabeça para baixo e incendiado em menos de 1 minuto. A mulher que ela tentará comprar por R$1 milhão estava oferecendo 1000 vezes mais para se livrar dela. A humilhação era absoluta. Completa. Pública. Então, Verônica, Lívia pressionou, a voz suave como veneno. Temos um acordo. Antes que Verônica pudesse reunir os cacos de sua dignidade para responder, um som alto e pesado ecoou pelo salão. Boom. Boom. As grandes portas duplas na entrada principal se abriram com um estrondo, revelando a noite lá fora e uma silhueta que comandava a atenção de todos. Quem diabos é aquele? A pergunta de um convidado cortou o silêncio tenso. Todos os olhos estavam fixos na figura imponente parada na entrada. O homem que entrou não caminhava. Ele avançava. Tinha cabelos grisalhos e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Usava um terno escuro que custava mais do que a maioria dos carros no estacionamento. Ele não estava sorrindo. Flanqueado por 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos com pastas de couro. Ele parecia menos um convidado e mais um general chegando para inspecionar uma rendição. Verônica, ainda cambaleando com a contraproposta de Lívia, pareceu irritada com a interrupção. Segurança. Tire este homem daqui. Este é um evento privado. Mas Otávio colocou a mão no braço dela, um aviso silencioso. Ele não reconheceu o rosto, mas reconheceu o poder. Era uma aura palpável, uma pressão na sala que fazia o ar ficar pesado. Ricardo olhou para Lívia, procurando uma resposta. O rosto dela estava calmo, mas pela primeira vez naquela noite. Havia uma suavidade em seus olhos. Ela estava olhando para o homem na porta não com desafio, mas com afeto. O homem ignorou a todos. A multidão se abriu para ele como o mar, um caminho se formando sem que ninguém precisasse ser empurrado. Ele não olhou para a esquerda nem para a direita. Ele caminhou diretamente para Lívia. Ele parou na frente dela, sua figura alta projetando uma sombra sobre todos ao redor. Os dois se olharam por um momento, um universo de entendimento passando entre eles. Lívia, disse ele. A voz era profunda, calma e carregada de uma autoridade que silenciou os últimos sussurros. Lívia deu um pequeno sorriso, um sorriso genuíno. Pai. A palavra caiu no silêncio do salão como uma explosão. O sangue sumiu do rosto de Verônica. Ela cambaleou para trás, a mão na boca. A compreensão a atingiu como um soco no estômago. O amigo da família. A Valente Corporation, Arthur Valente. O mito. Ricardo olhou do homem para Lívia e de volta. O quebra-cabeça cruel se montando em sua mente. A garota pobre. A nora sem berço. Era tudo uma mentira. Uma mentira de proporções épicas. Arthur Valente colocou a mão no ombro da filha, um gesto de posse e proteção. Então, ele se virou. Seu olhar, frio e calculista, varreu o salão e pousou em Otávio e Verônica. Ele não parecia um pai orgulhoso. Parecia um carrasco que acabará de identificar seus próximos alvos. Pai. Não. Não pode ser. A voz de Verônica foi um sussurro estrangulado, cheio de negação. O mundo ao seu redor parecia inclinar-se em seu eixo. Arthur Valente ignorou-a completamente. Ele manteve a mão protetora no ombro de Lívia e voltou seu olhar gélido para Otávio. Então, ele começou a caminhar. Cada passo ecoava no silêncio mortal. Ele parou diretamente na frente de Otávio, que parecia ter encolhido sob o olhar do homem. Otávio Almeida, eu presumo, disse Arthur Valente. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Otávio engoliu em seco. Tentando encontrar a voz. Senhor Valente. O que significa isto? O que você está fazendo na minha casa? Arthur esboçou o que poderia ser um sorriso, mas era desprovido de qualquer calor. Sua casa, ele repetiu suavemente. Vamos discutir os detalhes da propriedade mais tarde.
Primeiro, os negócios. Seu assistente, o homem que estivera no leilão, deu um passo à frente e entregou uma pasta a Arthur. Arthur a abriu e tirou um único cartão de visitas. Ele o estendeu para Otávio. Acho que isto esclarece as coisas, disse ele. Com a mão trêmula. Otávio pegou o cartão. As palavras eram simples, impressas em relevo sobre um papel caro. Arthur Valente, presidente do Conselho Valente Corp. Otávio olhou do cartão para o rosto impenetrável do homem à sua frente. A Valente Corp. Foi você. Você que comprou as ações. Nós não compramos as ações, Sr. Almeida, corrigiu Arthur, a voz fria como o Ártico. Nós compramos a empresa inteira. Ele olhou para o relógio de pulso. Para ser exato, a aquisição hostil da Almeida Empreendimentos foi finalizada há 5 minutos. Eu sou, para todos os efeitos, seu novo chefe. O cartão escorregou dos dedos de Otávio e flutuou até o chão. Ele tropeçou para trás, o rosto uma máscara de descrença absoluta. Verônica soltou um som engasgado. Seu império. Sua posição social. Seu nome. Tudo construído sobre a fundação da Almeida Empreendimentos. Uma fundação que acabará de ser arrancada de debaixo de seus pés. Ricardo finalmente se moveu. Ele não foi até seus pais. Ele se virou para Lívia, os olhos arregalados de horror e uma compreensão tardia e devastadora. Lívia. O nome dela saiu de seus lábios como uma pergunta quebrada. Lívia o encontrou com um olhar vazio, desprovido de qualquer emoção. Ela não disse nada. O silêncio dela foi a resposta mais cruel de todas. Eu não acredito nisso. Você não pode fazer isso. A voz de Otávio, cheia de pânico, soou no salão. Verônica desabou em uma cadeira próxima, o rosto em suas mãos. Ricardo estava paralisado, olhando para o pai e para Arthur Valente. Arthur Valente permaneceu impassível. Ele sinalizou para a mulher de terno ao seu lado, que se aproximou com um microfone portátil. Com sua licença, disse Arthur Valente, pegando o microfone. Sua voz, amplificada, encheu cada canto do salão, abafando os sussurros crescentes. Boa noite a todos, ele começou, a calma em sua voz era ensurdecedora. Eu sou Arthur Valente, e como vocês acabaram de ouvir, a Valente Corp. Finalizou a aquisição da Almeida Empreendimentos. Ele olhou para a multidão, que observava em silêncio atordoado. Não é segredo que a Almeida Empreendimentos vinha enfrentando sérias dificuldades financeiras, continuou ele, a voz fria. Uma má gestão severa. Decisões questionáveis e uma falta de visão estratégica levaram esta empresa à beira do precipício. Os olhos de Verônica se arregalaram. Otávio e Ricardo estavam imóveis. Minha primeira ação como novo presidente do conselho será, infelizmente, drástica, mas necessária, declarou Arthur Valente. Ele olhou diretamente para Otávio, que tentou recuar. Otávio Almeida. Sua gestão foi um desastre. Você está demitido. Com efeito imediato. Um gás coletivo percorreu o salão. Otávio gaguejou, incapaz de formar uma palavra. Arthur Valente se virou para Ricardo. O olhar igualmente impiedoso. Ricardo Almeida. Seu desempenho como vice-presidente foi igualmente negligente e ineficaz. Você também está demitido. Com efeito imediato. Ricardo empalideceu. Ele olhou para Lívia, um pedido mudo em seus olhos. Ela apenas o observou, fria e distante. Além disso, Arthur Valente continuou, sua voz se tornando mais afiada, uma auditoria forense completa será iniciada amanhã de manhã. Qualquer irregularidade será tratada com o rigor máximo da lei. 2 homens de terno, guardas de segurança da Valente Corp. Se aproximaram de Otávio e Ricardo. Eles estavam ali para escoltá-los para fora. Verônica se levantou, aterrorizada. Você não pode fazer isso. Esta é a nossa festa. Nossa empresa. Nosso nome. Arthur Valente baixou o microfone. Não, Sr. Almeida. Esta é minha festa. Minha empresa. E o nome de vocês. Bom, ele acaba de ser varrido da história corporativa. Os seguranças pegaram Otávio e Ricardo pelos braços. Eles não resistiram. Seus rostos estavam quebrados. Eles eram apenas homens velhos e assustados. Enquanto eram conduzidos para a saída.
Os olhares de desdém e pena dos convidados eram a coroa de espinhos de sua humilhação. As portas se fecharam atrás de Otávio e Ricardo, deixando um silêncio sepulcral para trás. Todos os olhares se voltaram para as três figuras que restavam no centro do drama. Verônica, Arthur e Lívia. Verônica olhou para a porta fechada, depois para a filha que ela nunca conheceu. Seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio puro. Você, ela sibilou, a voz trêmula. Sua pequena víbora mentirosa. Você planejou isso o tempo todo. Antes que Lívia pudesse responder, Ricardo reapareceu. Tendo se livrado dos seguranças. Ele correu até Lívia, o desespero estampado em seu rosto. Lívia, por favor, ele implorou, tentando pegar a mão dela. Eu não sabia. Eu juro. Eu te amo. Eu cometi um erro terrível. Lívia puxou a mão para trás, o toque dele a repelindo. Ela olhou com um desprezo gelado. Não, Ricardo, disse ela, a voz cortante. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Todas as vezes que sua mãe me humilhou e você ficou em silêncio, foi uma escolha. Quando você considerou se divorciar de mim por dinheiro. Foi uma escolha. Você não me ama. Você só tem medo de ficar sem nada. As palavras o atingiram como socos. Ele recuou, quebrado. Sua monstra, gritou Verônica, o som ecoando pelo salão. Você destruiu esta família. Depois de tudo que fizemos por você. Nós te acolhemos. Nós te demos um nome. Lívia se virou lentamente para encarar a mulher que a atormentara por 2 anos. Pela primeira vez, ela permitiu que um sorriso frio tocasse seus lábios. Você não me deu nada, Verônica. Você tentou tirar tudo de mim. Disse Lívia. Você queria me ensinar a pertencer. A ter etiqueta. Ela deu um passo à frente, sua sombra caindo sobre a mulher derrotada. Então, aqui está sua lição final, disse Lívia, a voz baixa, mas carregada de finalidade. O poder real não grita. Ele não precisa humilhar os outros para se sentir grande. Ele simplesmente age. Verônica olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas de raiva e impotência. Ela abriu a boca para retrucar, mas não havia mais nada a dizer. Ela tinha perdido. Lívia observou desmoronar por um último momento. Então, sem outra palavra, ela se virou. Seu pai, Arthur, colocou o braço em volta dela, e juntos, eles começaram a caminhar em direção à saída, deixando Verônica e Ricardo sozinhos nas ruínas de seu império caído, sob o olhar de centenas de testemunhas. Mãe, o que vamos fazer? A voz de Ricardo era um fio, quebrada pelo pânico. Os convidados estavam saindo em um fluxo silencioso, evitando olhar para eles, como se a ruína fosse contagiosa. O grande salão de festas estava se esvaziando rapidamente, deixando Verônica e Ricardo sozinhos no centro de um desastre. Verônica não respondeu. Ela olhava para a porta por onde Lívia e seu pai haviam saído, o rosto uma tela em branco de choque. Eles não podem, ela murmurou para si mesma. Eles não podem simplesmente. Senhor e senhora Almeida. A voz calma e profissional fez os dois se virarem. Era o assistente de Arthur Valente, o homem que havia entregado o colar. Ele segurava uma pasta de couro. O que você quer agora? Cuspiu Ricardo. Já não tiraram tudo de nós. O assistente não se abalou. Sua expressão era de polidez impessoal. Apenas uma formalidade final, senhor. Instruções diretas do Sr. Valente. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Como vocês devem saber, esta propriedade foi recentemente hipotecada para garantir um empréstimo de emergência para Almeida Empreendimentos. Verônica finalmente se virou, os olhos se estreitando. A menção da hipoteca a trouxe de volta à realidade. O banco que detinha essa hipoteca, continuou o assistente, com a mesma calma devastadora. Foi uma das aquisições da Valente Corp esta tarde. Como tal, a dívida foi chamada. E como a Almeida Empreendimentos não existe mais para garantir o pagamento, a hipoteca foi executada. Ricardo olhou para ele, sem entender. Executed. O que isso significa? O assistente olhou de Ricardo para Verônica, seu olhar vazio de qualquer emoção. Significa que esta casa, e tudo o que há nela, agora pertence à Valente Corp. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel.
Uma equipe de segurança chegará em 1 hora para supervisionar o processo. A frase final caiu no silêncio como uma guilhotina. A casa. O último bastião de seu status. O palco de seu poder social. Tomada. Ricardo caiu de joelhos, um som oco de derrota ecoando no salão vazio. Verônica permaneceu de pé. Ela olhou ao redor, para as paredes, os lustres, os retratos de família. Ela olhou para o salão que não era mais dela. Para a vida que havia evaporado diante de seus olhos. Acabou. Verônica sussurrou para o vazio. A rainha estava morta. Está tudo acabado. Você está bem, minha filha. A voz de Arthur Valente era calma enquanto o carro de luxo deslizava pela noite. As luzes da cidade eram um borrão. Lívia olhava pela janela, o reflexo de uma mulher em um vestido vermelho a encarando de volta. Eu nunca estive melhor, pai, respondeu ela, a voz firme. O experimento acabou. Você estava certo o tempo todo. Arthur deu um leve aceno de cabeça. A lição foi cara, mas foi aprendida. Bem-vinda de volta. Lívia Valente. Lívia Valente. O nome certo. O nome Almeida era uma fantasia, uma pele que ela havia vestido e que agora estava descartada para sempre. Eles são irrelevantes agora, continuou Arthur, como se lesse seus pensamentos. A auditoria preliminar já encontrou o que esperávamos. Fraude. Desvio de fundos em grande escala. Otávio e Ricardo não apenas perderam tudo. Eles irão para a prisão por um bom tempo. Lívia não sentiu alegria. Não sentiu pena. Sentiu apenas o frio e limpo clique de uma porta se fechando. Justiça. E Verônica? Ela perguntou. Sem o dinheiro e o status, ela não é nada, disse Arthur com desdém. A sociedade que ela tanto prezava a devorará viva. É um destino pior do que a prisão para alguém como ela. O carro parou em frente a um arranha-céu de vidro preto, a sede da Valente Corp. Então, o que vem agora para você? Perguntou Arthur, olhando-a com uma nova admiração. Você pode ter o que quiser. Voltar para Paris, administrar a fundação. Lívia se virou da janela, os olhos brilhando com um propósito recém-descoberto. Eu quero Almeida Empreendimentos. Disse ela. Arthur ergueu uma sobrancelha. É uma empresa em ruínas. Precisará ser completamente reconstruída. Exatamente, disse Lívia com um sorriso afiado. Eu vou reconstruí-la. Sob um novo nome. Com uma nova liderança. A primeira coisa que farei é apagar o nome Almeida da fachada. Arthur Valente sorriu, um sorriso genuíno e orgulhoso. Ele não estava mais vendo a filha que fugira para um conto de fadas. Ele estava vendo sua herdeira. O cargo é seu. Disse ele. Lívia olhou para o prédio imponente à sua frente. As luzes da cidade se refletiam em seus olhos. A vingança não era o fim. Era o começo. A garota que Verônica tentou esmagar estava morta. A mulher que emergiu das cinzas era mais forte, mais fria e infinitamente mais poderosa. O jogo havia acabado. E Lívia Valente havia vencido.